Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu falarei sobre a necessidade da irrigação. Será que é preciso mesmo irrigar? Vamos ver. Bem, você já ouviu falar sobre pegada hídrica? Então existe um site que eu vou aqui disponibilizar, Water Footprint, em que apresenta aí a pegada hídrica para diversos alimentos. E o objetivo deste vídeo é apresentar que a irrigação ela consome bastante água, mas não é que ela é gastona e desperdiça água, é porque os alimentos que nós consumimos precisa de água para que ele seja produzido. Então, aqui vamos começar aqui pelo básico do brasileiro, né? Então, o quilograma do arroz, para ele ser produzido, ele precisa de quase 2.500 litros d'água. O macarrão, 1.849. O açúcar, a partir da cana-de-açúcar, que é, né, o nosso açúcar que é produzido basicamente por isso, praticamente todo, 1.782. Então, se você pensa que a irrigação ela é gastona de água demais, na verdade os alimentos precisam. Então, essas estimativas foram feitas com base em estudo científico, tá? Então, se não houver essa quantidade de água, esse produto não pode ser produzido, não tem condição. Então, agora, algumas frutas. Então, a laranja, 560 litros por quilo de laranja, 822 litros por quilo de maçã e 790 litros por quilograma de banana. Agora, algo também muito comum na nossa mesa, o tomate in natura 214 litros por quilo, já o ketchup 530, o quilograma da batata 287 litros, porém os chips da batata 1.040 litros. E o alface, 1 quilo, que 1 quilo é mais aproximadamente um pé de alface, então um pé de alface, 237 litros. Então perceba que produtos que demoram mais tempo no campo para ser produzido, né, no caso aqui o alface, o ciclo é mais curto, então vai menor quantidade de água. Já culturas que possuem um ciclo maior, então vão precisar de maior quantidade de água para ser produzido. Produtos industrializados também precisam de maior quantidade de água para ser produzidos. Então agora a proteína, que são as carnes e os ovos, né? Então 1 quilo de carne bovina, 15.000 litros por quilo. Carne de frango, 4.325, suínos quase 6.000 e 196 litros para um ovo. Então perceba que a quantidade, por que gasta muito mais para produzir proteína? Porque aí nós temos várias conversões. Gasta uma quantidade considerável de água para que, no caso, a forrageira, né, para que tenha um alimento para esses animais, né, no caso dos bovinos, no caso das aves de corte, né, dos frangos, tem que fazer o plantio do milho. Então essas culturas consomem água. E também as aves bebem água. Então é toda a quantidade de água utilizada para se produzir 1 quilo dessas proteínas. Então isso tudo é considerado. Então se for pegar aqui o ciclo da ave, é muito menor que o ciclo do boi. Então por isso que o boi tem um gasto muito mais elevado do que as aves. Então agora outros itens que fazem parte do dia a dia de alguns brasileiros. Então aqui o primeiro, né? A pizza. Gente, uma pizza consome 1.259 litros. É muita coisa. E eu gosto muito de pizza. Eu confesso que eu vou levar em consideração esses valores.
O chocolate, chocolatras. Se você consumir 1 quilo de chocolate em 3 meses, você consumirá também 17.196 litros, porque essa é a quantidade de água necessária para produzir 1 quilograma de chocolate. O couro, 17 mil litros de água para a produção de 1 quilograma de couro. E a cerveja, 74 litros para um copo de 250 ml de cerveja. Pessoal, isso é muita água. Mas, vou dizer para você, você vai ficar sem consumir alimento? Por que vai ficar sem consumir alimento, né? Na verdade, assim, o objetivo não é ficar aqui, nossa, não consome isso, não consome aquilo, porque gasta muita água. Claro que tem que ter um equilíbrio, mas nós precisamos nos alimentar, nós precisamos dos nutrientes dos alimentos. Não vai fazer mal, né, a gente comer uma pizza, um chocolate, mas a intenção aqui é apresentar para você que a produção de alimento precisa de água, assim como a produção de itens industrializados, de produtos. Então esse que é o objetivo deste vídeo. Então aqui, só para se ter uma ideia, de acordo com a ONU, para consumo e higiene, uma pessoa gasta 110 litros de água por dia. De acordo com a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, de água, 200 litros de água por dia por pessoa. Então, nós estamos aí com o dobro da média mundial considerado pela ONU. Então, a intenção é essa: a irrigação não gasta muita água, mas é a produção de alimentos que precisa, né, que necessita de volume significativo de água para se viabilizar. Isto porque nós temos aí uma grande frase: a irrigação gasta 70% da água que é consumida, né? Então, 70% da água consumida pela irrigação é gastão demais. Mas eu digo para vocês, a gente vai ficar sem se alimentar? Como que isso vai ser possível, né? É claro assim, gente, não estou diminuindo a importância de se produzir alimento com uma maior eficiência de utilização da água, com o reuso de águas residuárias. Não é isto. Eu só estou querendo justificar aqui que a irrigação ela não é gastona. Na verdade, a produção de alimentos necessita de grande quantidade de água. Então aqui tem algo que preocupa muito e vem sido comentado, tem várias notícias: crescimento populacional. Então a irrigação consome 70% da água no mundo. Em 2020, população mundial 7,8 bilhões de habitantes. Em 2050, a previsão é de que seja 9,1 bilhões. Então, de acordo com os cálculos da FAO, aqui eu trouxe essa referência, mas a FAO também diz muito, que haverá uma demanda por alimentos de 70%. Tá, não aumentou 70% da população, mas por que isso? Porque a população, ela muda a sua escolha por alimentos, tá? Então, assim, e também o acesso ao alimento. Então, a estimativa, não é eu que estou dizendo esse valor, é de 70% que haverá um aumento desses alimentos. Mas, assim, como que no mundo vai ser aumentado em 70% a produção de alimentos em 30 anos, né, neste período? Eu digo o seguinte, perdão, caiu aqui o celular. Esta produção de alimentos, ela conseguirá ser alcançada com a técnica da irrigação e também com seu uso eficiente. Nós sabemos que a irrigação ela gasta 70%, né, já dos seus usos totais, porém, vai haver uma grande necessidade de se adotar a técnica da irrigação para se elevar essa produção, né, essa produtividade por área. Isso vai evitar, com a adoção da técnica da irrigação, evitar de desmatar novas áreas, porque vai precisar aumentar a produção. Então, consequentemente, se você não aumentar a produtividade por área, vai precisar explorar novas áreas. Então, com a irrigação, não é preciso desmatar. Porém, também é necessário dizer que é preciso ter um uso eficiente para que as bacias hidrográficas não tenham ali né, para que não tenham uma exaustão dos seus recursos, né? Então, talvez em algumas bacias vai haver muita concentração. Então, o Brasil ele vai ter um papel fundamental no fornecimento de alimentos para o mundo. Isto porque muitos países temperados
já estão com a sua produção aqui, ó. E o Brasil, ele tem muito potencial de aumentar a sua produção. Eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou falar para você. O nosso potencial para aumento na agricultura, em especial para a irrigação. Então, o Brasil, ele vai ser responsável para garantir a segurança alimentar não só da nossa nação, mas para o mundo inteiro. Então, só para se ter uma ideia, se for considerado aqui a superfície agrícola colhida anualmente no mundo, tá? Então, 80% da área não é irrigada e 20% da área é irrigada. Porém, nesses 20% irrigado, se produz 42% do alimento. É muita coisa, né? E nos 80% que não é irrigado, se produz 58%. Não estamos longe aí de dizer que a irrigação as áreas irrigadas produzem praticamente metade dos alimentos do mundo. E utilizando uma área bem pequena. É o que eu digo, que o aumento populacional vai exigir mais alimento e com a irrigação não será necessário derrubar árvores, aumentar, né, expandir as fronteiras agrícolas. Não será preciso. Isso, né, então aqui uma consideração. Isso daqui é uma informação lá do Atlas da irrigação. Então, o arroz não irrigado, veja o rendimento em quilogramas por hectare, 2.000. Quando o arroz é irrigado, 7.500. O feijão, 1.000 quilos por hectare. Quando é irrigado, 2.500. A irrigação, então, ela aumenta a produtividade das áreas, aumenta a rentabilidade para o produtor, garante a segurança alimentar e também é importante dizer aqui que ela também garante uma estabilidade dos preços, porque existem períodos de escassez em que, como tem menor precipitação, menos chuva, então vai haver menos produção. Como há menor oferta de produtos no mercado e a demanda é a mesma, o preço vai subir. Porém, com a irrigação, nesses períodos que teriam menor oferta de alimento, é possível manter a produção, então a oferta de alimentos vai permanecer e os preços se estabilizam. Então, isso é muito importante dizer. Então, aqui, né, em relação à precipitação que eu comentei, eu trouxe um exemplo do município de Cristalina. Então, aqui são chuvas ao longo do ano, né? São os meses. Então, perceba que no mês de maio a agosto praticamente não tem chuvas. Município de Petrolina. Então aqui também, né, de junho a setembro também praticamente não tem chuvas. E importante dizer que a precipitação acumulada em Cristalina 1.400 milímetros. Lá em Petrolina em torno de 440 milímetros. Então, além de ter diferença na distribuição da chuva ao longo do ano, tem uma diferença na quantidade de precipitação ao longo do ano. Então, esses fatores eles são importantes e justificam também, né, a adoção da técnica da irrigação. Então, além dos alimentos consumirem, né, necessitarem de água para serem produzidos, ainda temos aí as chuvas que são irregulares. Então, nesta figura, ela apresenta de janeiro a dezembro o nível de precipitação. Então, quanto mais vermelhinho, mais seca. Então, a partir de maio aqui, perceba que boa parte do Brasil já possui déficit hídrico. Então, aqui vai aumentando. Julho, agosto, meses de muito déficit. Então, aqui vai se regularizando em outubro, novembro, dezembro. Então, mais uma figura para apresentar a precipitação no nosso país. Então, essas foram as referências utilizadas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar uma curtida. E se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Então é isso. Até o próximo vídeo.